Nós somos libertos, fomos libertos. E para que nós fomos libertos? O texto de hoje, Romanos 14, nos fala sobre a nossa maturidade em meio a tanta liberdade. Por isso, hoje pela manhã, se você não ouviu, depois peça à secretaria que ela pode mandar o link para você. Pastor Josias, de maneira brilhante, usou o texto de Romanos 14, de primeiro versículo até o 12, para nos dizer que existem assuntos que não têm a ver com a nossa fé, mas são assuntos que, nas palavras dele, usando as palavras de Hernandes Dias Lopes, são assuntos amorais, ou seja, ele não está ligado a uma moral específica. E que brigar por causa disso é uma demonstração clara de que nós não entendemos o que Cristo fez por mim e por você. E é uma demonstração clara de que, apesar de eu ter algumas consciências, alguma consciência a respeito do certo e errado, eu não entendi o que Cristo fez na cruz por mim e por você, e não entendi que a minha vida e a sua vida é para viver para Deus. E que quando a gente vive para Deus, muita coisa que a gente acha nas nossas dúvidas, Deus já vai se resolvendo no nosso relacionamento com Ele. Quantas vezes Deus fala com você o que você deve fazer? Você está louco para fazer uma coisa, você vai no seu relacionamento com Deus, Deus fala, não é para fazer isso. Quieta-te, cala-te. E você vai e obedece. Assim é com o nosso relacionamento com o irmão. Mas, hoje à noite, o pastor Josias só trouxe respostas. Eu quero trazer dúvidas. Eu tenho duas crises com esse texto, Romanos 14. E a primeira crise que eu tenho é quando ele está dizendo várias vezes, não julgue o seu irmão. Não julgue o seu irmão. Não julgue o seu irmão. E ele começa no versículo 13 dizendo, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. E aí a minha crise é o seguinte, é que eu olho na Bíblia e ela me dá o entendimento, sim, que as pessoas, de uma certa forma, precisam passar por um crivo de algum tipo de julgamento. E a palavra de Deus nos julga. A palavra de Deus nos mostra coisas que são erradas e que, com isso, eu e você não podemos deixar sem falar. Eu não devo ser omisso para com isso. Ok, aí é a crise. Porque o Paulo está falando aqui a respeito de não posso julgar as pessoas? E aí eu sou dinamitado, bombardeado por queridos irmãos que me perguntam, porque afinal de contas, as perguntas difíceis fazem para quem? Para o pastor. Ele é pago para isso. Quer dizer, não é bem isso, mas ele tem que responder isso. Não é para isso. Mas ele tem que responder. Eu vou perguntar para quem? Então vamos lá. Eu tenho que aceitar as pessoas fazendo as coisas erradas? E não posso julgá-las? Eu tenho que passar pano para o pecado? Essa frase é boa, Passar pano para o pecado? Eu tenho que fazer vistas grossas ao erro do meu irmão? Por quê? Porque eu não posso julgá-lo? E aí eu digo para você, o texto não diz isso, mas eu digo por Paulo. Paulo diz, não. Paulo não estava passando a mão no pecado de ninguém, não estava acobertando o pecado de ninguém, Paulo não estava relativizando o pecado de ninguém. Vamos dar uma olhada em Coríntios, você que está lendo Bíblia 365, 1 Coríntios 5, de 1 a 2, ele já vai dizer o seguinte, por toda parte, gente, a igreja de Coríntios era especialista em pecado. Pensa no pecado, a igreja de Coríntios já tinha inventado, melhorado, aprimorado e ensinado. Já tinha escola de pecado. Coríntios. Então, corintianizar, você já sabe o que é, Por toda parte, versículo 1 e 2 de Coríntios 5. Foi mais forte do que eu agora. Tem uma querida que sempre, ela é corintiana, e ela passa, pastor, tem que orar pelo Corinthians. Eu falei, eu estou orando. E está dando certo, vai para a segunda divisão. Os corintianos, que Deus te abençoe e tenha misericórdia também. Por toda parte, versículo 1 e 2, se ouve que há imoralidade entre vocês,
Imoralidade que não se ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um homem ter relações com a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Isso é passar pano? Não! Paulo estava dizendo assim, ei, tem pecado, e vocês estão aí, ai irmão, como é que você está? Vamos dar um abraço, ósculo santo. Não, o Paulo estava dizendo assim, gente, esse cara precisa passar por uma disciplina eclesiástica, onde você diz é pecado. Como é que você está desse jeito? Se ele não quer mudar, se ele não tem desejo de mudança, então ele tem que sofrer a disciplina, ele tem que ficar longe dessa comunhão, ele não pode desfrutar da comunhão, porque ele não quer a comunhão. Tchau e bênção. Uau! Então, o que Paulo está falando que eu não posso julgar? E aí vem o versículo 1 de Romanos 14. Aceitem o fraco na fé sem discutir assuntos controversos. E aí Paulo me ajuda a entrar mais em crise. O que são os assuntos controversos? E aí eu percebo alguns sinais de maturidade. 2 sinais importantes de maturidade. Porque a igreja é um lugar de gente que busca maturidade nos relacionamentos. E os grandes problemas das igrejas são exatamente esses. Nós não somos maduros nos nossos relacionamentos. Nós não somos maduros nos nossos relacionamentos em casa. Nós temos dificuldade de ser maduros no nosso relacionamento com os nossos filhos. Os filhos têm dificuldade de ser maduros nos relacionamentos com os pais. Mas aqui tem uma coisa muito interessante. Sinais de maturidade. Versículo 13, ele vai dizer uma coisa interessante. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Muito bem, ótimo, muito bonito, mas o primeiro sinal de maturidade nos relacionamentos é eu devo julgar os atos e não as pessoas. Os atos e não as pessoas. Isso quer dizer o seguinte, que quando você está diante de uma situação, você deve colocar diante de Deus e perguntar, Senhor, o que é isso que essa pessoa está fazendo contra mim? Ou o que é isso que eu estou fazendo contra essa pessoa? E eu digo que hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não são capazes, não têm maturidade para julgar os atos. O que quer dizer isso? Eu queria chamar a atenção para 4 atos que eu destaco, que você e eu fazemos com alguém. Um ato ele pode ser controverso. Primeiro ato, primeira coisa, controverso. Ou seja, ele é uma ação que não tem necessariamente um erro ou um pecado contido nela, mas pode causar um dano a alguém. Tem a ver com, às vezes, a opinião. Às vezes você fala alguma coisa que não é errado, mas que a pessoa se sente ofendida. Às vezes você pode estar dando a sua opinião a respeito de um assunto e essa pessoa fala assim, puxa, mas eu não concordo com nada disso, isso é um absurdo, onde já se viu, não imaginava que você pensava assim. E essa pessoa está até com raiva de você e você nem sabe por quê. Porque para você aquilo não é pecado, aquilo não é erro, aquilo não tem nenhum dolo, você nem imagina que aquilo que você falou pode ter causado mal para alguém. Isso é um ato controverso, por quê? Para você pode ser errado, mas para mim não é. E que depende da sua interpretação e da minha interpretação, da sua consciência e da minha consciência, pode ser que esteja errado ou não. Portanto, esses são os atos controversos que Paulo está dizendo, olha, não necessariamente isso é pecado, mas isso pode ferir tremendamente a consciência do outro. Segunda coisa importante, você tem que saber julgar o que é erro. Primeiro ato, controverso, que é uma coisa controversa, uma coisa cinza, uma coisa que a gente não sabe se está certo ou errado. Pode estar certo para você e errado para mim. Mas a segunda é erro. E o que é erro? Erro é uma ação ou pensamento incorreto que pode resultar num dano a mim ou ao outro e pode ser fruto da inabilidade ou da incapacidade ou desatenção. Acidente de trânsito. É um erro. Alguém errou. Alguém faltou com habilidade. Mas foi
por intenção? Não, eu quero mesmo acabar com esse cidadão. Não, um atropelamento, alguma coisa doída. Claro, você deve estar pensando, mas o cara estava embriagado. Bom, esse é assumir o risco, a dolo e tal. Mas eu estou dizendo, você está no trânsito, de repente alguém passa na sua frente, não dá tempo para parar, você tem um acidente. Isso é um erro, aconteceu um erro. Uma coisa que não era para acontecer. Mas ele está nesse acidente. Não tem a ver com pecado, mas aconteceu uma falha. Talvez você não olhou para a direita quando deveria olhar. Talvez você deu aquela conversada quando não deveria. Alguma coisa aconteceu e houve então o erro. Pode acontecer. Mas tem uma outra coisa que é pecado. Pecado é diferente de erro e é diferente de ato controverso. Pecado é uma transgressão contra a vontade de Deus e um ato de desobediência contra a sua fé e a consciência. E que resulta num dano e prejuízo a si, a mesmo, ao outro. E o pecado sempre tem a ver com algo intencional. Por isso a gente deve analisar as intenções. O erro a gente analisa a consciência, mas o pecado a gente analisa as intenções. O pecado sempre tem a ver com o desejo de fazer algo para mim, para satisfazer um instinto ou alguma coisa minha. E aí eu faço um pecado contra o outro. Sabe quando você está com raiva de alguém e você vai lá e fala mal dele para outra pessoa? Você não sabe o que é isso. Eu sei que você não sabe, que você nunca fez isso. Mas aí você falou mal dessa pessoa, você desacreditou essa pessoa perante o outro. Isso é um pecado. Por quê? Porque você sabia. Por que você falou? Mas porque de alguma forma você queria fazer algum tipo de mal para ela. Ou você quer fazer. Você quer conversar com a pessoa, daí você começa a conversar, de repente você agride verbalmente essa pessoa, porque você sabe. Ou usa alguma coisa que ela tem grandes dificuldades e usa algo que para deixá-la sensibilizada, magoada, entristecida. Você foi ácido no comentário. Você foi cruel no comentário. Ela perguntou, e aí, eu estou bem? Não, está horrível. Você destruiu a pessoa e você queria destruir. Pecado é algo deliberado, eu quero fazer. Agora, qual é o problema aqui? O problema é que no tempo de hoje a gente está confundindo uma outra coisa, e é isso que eu queria destacar com você. Está faltando maturidade na igreja evangélica brasileira, porque nós confundimos uma coisa chamada pecado com crime. E aí, o texto não vai dizer sobre isso, mas eu preciso fazer essa definição. Porque senão a gente começa a confundir as nossas ações. Se você não tem maturidade para definir e julgar atos, como é que você vai, então, ter ações concretas e corretas diante de todos os atos? Por exemplo, crime, então, é uma violação da lei civil ou criminal de uma sociedade e é tipificado pelo Código Civil ou Criminal. Pecado é expresso na palavra. Pecado está lá na palavra, você olha, a Bíblia vai dizer o que é pecado. Mas o crime é o que está tipificado no Código Civil. E eu quero trazer um exemplo seríssimo que está acontecendo aqui no Brasil, que é um abuso que houve a uma criança de 5 anos nos Estados Unidos no ano passado. Comprovado. E aí começa um discurso de que, gente, nós precisamos amar as pessoas. Então, essa pessoa que fez isso, a gente não tem certeza porque está nas ações civis, nós temos que amá-lo. Ok, até aí está tudo bem. Só que o seguinte, a esfera para se tratar um crime hediondo não é a igreja, são os tribunais. E se realmente nós queremos ser igreja séria, nós precisamos ajudar as pessoas a se responsabilizarem pelos seus atos. Quando Jesus encontra com Zaqueu, a primeira coisa que Zaqueu fala é o seguinte: na boa, Jesus, estou apaixonado pelo Senhor, não quero mais nada na vida. E eu sei que eu roubei de gente. Então, se eu roubei, eu quero restituir quadruplicadamente. Porque a lei diz uma coisa, mas eu quero até fazer mais.
a restituição disso. Agora, tem crimes que você não tem como restituir. Tem crimes que você não pode devolver. Então, aquela pessoa que tem um problema cleptomaníaco, você sabe que tem gente cleptomaníaca. E muitas vezes pessoas que foram abusadas ou que tiveram algum trauma de infância, agem cleptomaniacamente. Não sei se a palavra existe. Você chega num lugar e você, como alguém roubou de você alguma coisa, você é inconsciente, você subtrai coisas pequenas, bobas. Mas é uma doença. Agora, como é que se trata isso? Se trata o seguinte: vai restituir tudo aquilo que fez. Eu estou dizendo que quando tem um crime hediondo, a igreja não pode passar a mão. Porque senão ela está sendo conivente, ela não está sendo amorosa, ela está sendo negligente. Porque essa não é a esfera da igreja. A esfera da igreja é tratar os pecados. Então vamos tratar o pecado desse pedófilo? Sim. Vamos tratar como? Olha, se você se arrepender, o Senhor te perdoará. Agora, existe uma responsabilidade. E que você precisa se entregar aos órgãos competentes imediatamente. E você tem que assumir a responsabilidade do seu crime diante da sociedade. Ficou tenso o assunto, né? E aí, você não pode conversar com alguém e dizer assim: meu irmão, nós não podemos julgar uns aos outros com base nesse texto falando de crime ou de pecado. Primeira maturidade que a igreja precisa ter. Esse assunto de não julgar um ao outro é naqueles assuntos que são controversos, aqueles que são cinza. Mas aquilo que é erro tem que ser tratado conforme o erro. O crime precisa, então, para que ele não seja perpetuado em outros, para que não traga prejuízos maiores a outros, essa pessoa precisa ser contida. Ela precisa ser contida pelo arrependimento, pela restituição, no caso de Zaqueu, mas se é em termos de crimes hediondos, ela precisa ser contida com uma denúncia, para que ela pare o seu ciclo de desgraça contra ela e contra o próximo. É responsabilidade da igreja, é maturidade da igreja. Então, mas se é pecado, com todo amor pela essa pessoa, você precisa confrontá-la conforme a palavra diz. E o que a palavra diz em Mateus 18? A palavra diz em Mateus 18 que eu devo ir até o meu irmão. E que eu devo falar. E que eu devo dizer: olha o que está acontecendo. Você está em pecado. Você pecou contra mim. E se esse irmão se arrepender, você ganhou o irmão. Mas se ele não se arrepender, você deve trazer outras pessoas para ver se ele muda a atitude dele. Para que ainda esse irmão tenha a oportunidade de, em amor, ser confrontado pela palavra. Isso é maturidade da igreja de Cristo, de Mateus 18. O texto aqui não fala sobre isso, mas eu estou só dizendo para você que se você errou a classificação de pecado, assunto controverso, se você errou a respeito do que é erro, do que é falha, erro, ou pecado, ou crime, você vai ter uma ação imatura diante da situação. E é o que os líderes evangélicos estão tendo diante desse caso. Líderes estão passando mão para esse cara. E muitos porque são amigos do pai do pedófilo. Que muitos dependem financeiramente. E aí você percebe que a igreja não está só imatura, ela está podre. A igreja de Cristo está doente. Mas, se é erro, com todo amor, você deve orientar esse irmão, advertindo para que não cometa mais esse erro. Então veja que todas essas coisas têm um certo confronto, tem um certo contato, tem um certo atrito. Você tem que se indispor. É chato, é ruim, mas eu não posso deixar de fazer porque eu julguei o ato, e o ato é um erro, o ato é um pecado. O ato é um crime, então ele precisa de uma ação contrária para que este irmão, para que essa pessoa tenha uma mudança e ele tenha maturidade.
Agora, o que Paulo está dizendo é que nada disso tem a ver com o texto. O texto está falando de assuntos que não tem essa conotação, não é nem um erro, não é nem um pecado e muito menos um crime. Porque se comer fosse crime, estaria preso. Eu e mais alguns irmãos da igreja. Né, Josias? Portanto, o ato controvertido aqui deve ter o bom senso da consciência, porque deve buscar o convívio e a aceitação. Então, a primeira crise que eu tenho é, o que é julgar o outro? Não, eu não devo julgar o outro, eu devo julgar o ato do outro. E no que eu julguei o ato do outro, entendi que é um assunto controverso, eu tenho que ter uma postura diferente para com ele. Eu devo acolhê-lo. É isso que está no versículo 1 e aqui está no versículo 13. Então, deixemos de julgar uns aos outros. Mas o sinal de maturidade é julgar os atos, para que a gente possa ter a postura certa. Um segundo sinal de maturidade nos relacionamentos, está no versículo 13 também, na parte B, ter o propósito de abençoar os irmãos e não atrapalhar. Então, no assunto controvertido, que não tem um certo e errado, eu não posso ter outro objetivo. O sinal meu de maturidade é, eu não estou aqui para te atrapalhar nesse assunto, eu estou aqui para te abençoar. Diz o versículo, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do meu irmão. É não desejar que esse assunto se torne uma angústia para ele. É não desejar o mal do outro, e sim o bem. É não criar armadilha. Essa palavra que, pedra de tropeço, é a palavra escândalo, que vem por português a palavra escândalo, que quer dizer uma armadilha que eu faço para o outro, naquilo que o outro tem dificuldade. E eu fico colocando essas armadilhas em tudo que eu falo. E eu fico, de uma certa forma, instigando ele a cair, porque eu fico trazendo sempre o assunto à tona. Paulo, então, vai dizer a respeito de que a gente deve ter a postura de abençoar o irmão e não atrapalhar o irmão. 2 sinais de maturidade que o texto fala. Primeiro, a ideia de que vamos analisar o ato e não a pessoa. Segundo, a gente tem que ter o propósito de abençoá-lo. Mas o texto vai descrever uma segunda crise que eu tenho. Não era só essa. Tem mais crise. Aliás, eu sou um homem das crises. E o texto tem que falar comigo, eu brigo com o texto. Eu falo, mas será mesmo? E eu fico pedindo para Deus mostrar, porque você sabe como é que Deus resolve o problema de um texto? Com os outros textos da Bíblia. É por isso que você precisa conhecer a palavra. Porque a Bíblia responde à Bíblia. Paulo usa, segundo a crise minha, 2 expressões aqui nesse texto de Romanos 14. Fortes na fé e fracos na fé. E Paulo classifica esses 2 crentes, 2 tipos de crentes em Roma, como nesses 2 grupos. E o pastor Josias, eu quero trazer aqui o que o pastor Josias trouxe no slide dele, muito legal, e eu queria descrever aqui. Ele vai dizer que fracos são cristãos de origem judaica, na igreja em Roma, com a consciência ferida com as práticas que remetem ao passado religioso. Observam que os irmãos de origem gentia e os que condenam por seguir tais práticas. Quais eram essas práticas? Ele vai dizer do kosher, ou kosher. Kosher é o tipo, isso pode, isso não é proibido. Tá? Ele vai dizer que o pessoal lá dos judeus, quando eles eram no Velho Testamento, tinha lá algumas coisas que foram ordens dadas por Deus para aquele povo. Não pode comer um animal um porquinho, não pode comer um camarão. Graças a Deus não nasci nessa época e nem nasci judeu. Nasci em Cristo Jesus. Aleluia. Né? E vários outros animais não poderiam comer. Só que eles se convertem. E quando eles se convertem, eles percebem que nessa pegada nova do cristianismo, os gentios que vêm assim da festa, do leitão à pururuca, eles comem tudo. E aí começa a reunir esse povo na mesma igreja.
E o pessoal convidando, vamos lá, vai ter uma leitoada lá em casa. Eu falei, Deus me livre, né? Não posso comer uma coisa dessa, isso é inadmissível. E os outros diziam assim, mas que crente que esse cara é? Não pode fazer nada? É uma lista de não pode, não deve? Esses são fracos na fé. E essa classificação foi usada pelo próprio Paulo. Paulo estava dizendo que os fracos na fé eram aqueles que tinham uma reserva, uma resistência às observâncias dos dias sagrados, que é isso que ele vai falar no texto, de comer algumas coisas e de beber ou não beber vinho. Tudo estava ligado ainda com aquela consciência do judeu de que, olha, esse animal aqui é impuro. Eu não posso comer esse animal, porque senão o meu relacionamento com Deus vai estar ferido. Eu não posso fazer isso. O judeu convertido ao cristianismo olhava para as festas dos gentios, regada a muito vinho. Deus Baco era o deus do vinho. Por isso a palavra bacanal representa uma orgia, regada a muito vinho. Você acha que o cara que era judeu se converte, vai para um lugar como esse, vai olhar para essa situação e vai dizer assim, não, está tudo liberado, estou em paz, me dá uma taça aí. Não. Todas essas questões estavam envolvidas. Só que, o que acontece é que esses dois grupos estavam brigando sobre essas coisas. Um estava dizendo inadmissível, o outro estava dizendo, você não sabe o que você está perdendo. E eles começaram então a achar que um era mais santo do que o outro, ou mais pecador que o outro. E esses níveis de comparação. O que mostra isso? Que esses dois grupos, mesmo que a gente chame de fracos na fé e fortes na fé, os dois grupos são imaturos nos relacionamentos. E essa imaturidade gera esse conflito para conviver na mesma igreja, com convicções de fé diferentes em assuntos controversos. Eles estavam julgando uns aos outros. E julgar nesse caso aqui dos judeus era dizer que o outro irmão gentil não podia ser irmão dele, porque comia coisa impura e bebia vinho que era consagrado aos ídolos. E o julgar, no caso dos gentios, era dizer que o outro não podia ser irmão, porque ainda estava preso nas leis do judaísmo e não nas leis de Cristo. Agora, dá uma paradinha. Você já escutou alguém dizendo assim, quem faz isso aí que fez não pode ser crente, eu não aceito, não é meu irmão em Cristo. E aí você pensa na política, o que você ouviu esses tempos aí. E aí, mas esses assuntos, eles não eram mais pecado, nem para o judeu convertido e nem mais para o gentil convertido. Essa discordância estava atrapalhando a comunhão deles, porque eles estavam julgando as pessoas. E esses atos eram assuntos controversos. Mas eles estão dizendo, não vamos chegar a consenso nenhum a respeito disso. Como é que a gente pode resolver essa questão? Então, os fracos e os fortes na fé estavam sendo imaturos nos relacionamentos. Porque maturidade nos relacionamentos é marcada por como eu lido com as questões que a Bíblia não diz certo ou errado. Nas coisas que não são essenciais à vida cristã, que não vão tirar você ou colocar você no céu ou no inferno. E é por isso que a partir do versículo 14, Paulo, de uma certa forma, vai trazer alguns níveis de maturidade. Como a gente pode lidar com essas questões controversas. No caso deles, comida, bebida e também se observava dias sagrados ou não. Há uma frase de um teólogo luterano do século XVII que diz assim, o nome dele é Rupertus Meudenius. Rupertus Meudenius. Diz assim, nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. E em todas as coisas, caridade. Ou seja, nas coisas que são essenciais, a gente tem que ter unidade. Naquilo que é básico e
basilar da fé cristã, eu preciso ter unidade com você. Nas coisas que não são essenciais, eu tenho que dar liberdade. E sobre todas as coisas tem que ser o amor. E é por isso que Paulo, então, se preocupa. Usando esse princípio aqui, né, dessa frase do Rupertus, eu vejo Paulo, Rupertus talvez usou essa frase para descrever exatamente esse texto aqui. Porque o que eu vejo são níveis que ele vai descrevendo. O primeiro nível de maturidade nos relacionamentos está no versículo 14. Uma convicção de fé nas coisas que são essenciais. Versículo 14 vai dizer o seguinte: como alguém que está no Senhor Jesus, Paulo está dizendo assim, então, eu estou no Senhor Jesus, eu não estou em ninguém. A minha base de raciocínio, de pensamento, de argumentação, está em Jesus. Não está no judaísmo, nem no paganismo, está em Cristo. Então, como alguém que está no Senhor Jesus, eu tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Olha a convicção de Paulo, ele está dizendo, gente, eu tenho certeza que leitão a pururuca não faz você pecar. Só se você comeu o leitão todo. Eu não tenho dúvida que se você for ao Recife, que servirem para você uma galinha cabidela, que é feita no sangue do próprio animal, você não está em pecado. O pessoal riu, né? O pessoal do Pernambuco falou, graças a Deus, glória a Deus. Se você comer aquele frango mergulhado na cerveja, você não está pecando. Às vezes, tem gente que mergulha o frango na cerveja, né? De tanto que bebe. Né? Mas, aqui não está falando sobre essas questões que não são essenciais. Ele está descrevendo aqui que no Senhor ele tem convicção de que nenhum alimento é por só impuro. E o que é essencial? Ele vai dizer, todos os alimentos não são impuros por si mesmos. Por que ele tira essa questão? Porque o próprio Jesus disse isso. Então eu digo para você, não tem alimento impuro. Por quê? Porque Marcos 7,15, Jesus vai dizer, não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem que o torna impuro. E aí no versículo 19 ele diz, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Se o meu Jesus disse que estão puros todos os alimentos, o que eu vou ficar questionando o meu Jesus? Essa é uma questão de consciência. Minha consciência está convicta por causa da palavra de Deus, de que nada que eu estou comendo é impuro. E eu tenho que lutar contra o que está dentro e não o que está fora. Esse é o essencial. O que é o essencial? Marcos 7,21 vai dizer, pois do interior do homem, do coração dos homens, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm dentro do homem e tornam o homem impuro. Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês estão gastando tanto tempo criticando uns aos outros por causa de coisas cinzas, vocês têm coisas essenciais para vocês lutarem, e as essenciais não são as que entram em vocês, são as que saem de vocês. E essas vocês precisam tomar conta. Vocês gastam tanto tempo se preocupando com coisas cinzas, que não se preocupam com as coisas mais importantes. E isso está destruindo vocês. Então, o primeiro nível de maturidade é a convicção do que é pecado. E do que é erro, do que é crime e do que é coisas que são amorais, usando o Dias Lopes, ou não essenciais. Um segundo nível de maturidade nos relacionamentos, aí sim, é a liberdade nas coisas que não são essenciais. Veja que no versículo 2, que nós vimos hoje de manhã, versículo 2 até o versículo 6, ele faz uma lista de coisas que uns fazem e outros não fazem. Uns acham que está certo, outros acham que está errado.
Versículo 1, 2 diz, um crê que pode comer de tudo, amém? Estou vendo aí que tem uns aí, né? Que pode comer de tudo, já outro cuja fé é fraca, ele vai chamar de fraca, come apenas alimentos vegetais. Veja. E aí, tudo bem. Qual é o problema? Como disse o pastor Josias de manhã, faz o churrasco e coloca a salada junto. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Liberdade. Meu irmão, eu como churrasco, você come o alface, fica em paz. É mais ou menos assim. Não entra em crise por causa disso. Né? O cara que come alface vê que tem uma lagarta, ai, matei um ser vivo. Não, calma, calma. O churrasco também é pecado se você comer demais. Agora, a gente olha para aqui, não está falando em quantidade, mas está falando nessa liberdade de comida. Vamos ao versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. A quem considere um dia mais sagrado que o outro, a quem considere dias iguais todos os dias. Cada um deve ter plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, como o Senhor o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. Aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Então, isso quer dizer que Paulo está dizendo assim, gente, o segundo nível de maturidade é liberdade. Se você tem uma coisa que você não consegue conviver, você não faça. Agora, se você está em paz, faça. Sem problema nenhum. Esse é o nível de maturidade que a igreja deve viver. Tenha liberdade. Desfrute da liberdade. E deixe os outros desfrutar da liberdade. É o segundo nível de maturidade. 2 primos me visitaram. E nós tínhamos feito churrasco. E eu tinha uma abóbora que estava lá. Sabe quando você olha para a abóbora e fala assim, tem camarão, abóbora, não, a moranga. Vou fazer um camarão na moranga, agradar os primos. Fizemos com todo carinho, botamos em cima da mesa, botamos o churrasco também. Eles vão se acabar, né? De repente eles olharam com aquele olhar estranho, crentes em Cristo Jesus, pastores. Pensei, o que foi que aconteceu? Ah, não, a gente não come esse tipo de alimento. E não eram daquela igreja que a gente imagina lá, que deveria ser a restrição. Eram baptistas. Na hora eu fiquei pensando em fazer piada. Ainda mais quando é primo. Pior que primo é só cunhado para querer detonar mesmo, né? Mas eu pensei, cara, e daí? Comam, vamos comer. E eu falei, melhor, sobrou para mim, que eu gosto. E comemos. Desfrutar da liberdade que Cristo nos deu é sinal de maturidade. Agora, qual é o problema? O problema é quando você encontra alguém que não tem essa pegada. Ele tem alguma dificuldade, alguma restrição, ele não consegue conviver com isso. Seja porque ele tem uma consciência pesada com relação a isso, ou ele tem um histórico em cima disso. E aí Paulo vai dizer que o segundo, então, o terceiro nível de maturidade nos relacionamentos é o amor. E é o mais importante de todos. Porque ele é que faz a baliza de todos os outros. A minha consciência deve estar submetida ao amor. E a minha liberdade deve estar submetida ao amor. É porque eu amo o meu irmão, porque o amor é sobre todas as coisas, que eu não quero destruir o que Jesus fez por ele. É por isso que quem realmente ama, abre mão da liberdade para não destruir o irmão. Versículo 15 e 16. Mas se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. O texto é claro, não preciso gastar tempo explicando. É simples.
O texto está dizendo o seguinte: se isso vai causar uma queda na vida espiritual do irmão, ele não vai conseguir lidar com isso, porque para ele isso é inadmissível. Então, não faça na frente dele, com ele, por amor a ele. Segunda coisa que demonstra que o amor deve estar acima de todas as coisas. Aquele que ama o irmão, de uma certa forma, é promotor do reino de Deus. Então, eu tenho uma prioridade maior. Entre a minha liberdade e o reino de Deus, fica o reino de Deus. Entre a minha liberdade e o amor que eu tenho por você, fica o amor que eu tenho por você. E aí no versículo 17 ele vai dizer: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida. Então, eu não posso pautar nessa pauta de comida e bebida ou qualquer outra coisa, para o meu relacionamento com você ficar em choque, porque o reino de Deus, eu sou promotor do reino. Eu quero levar o reino onde eu vou. Eu quero mostrar o reino onde eu vou. Então, se não é comida e nem bebida, o que é? É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu não quero ver você triste comigo, entristecido na fé. Eu quero fazer aquilo que é justo e é correto fazer. E eu quero que isso traga paz entre o nosso relacionamento. Eu não posso admitir que uma coisa secundária roube o propósito que é o reino de Deus, que é muito maior. Eu e você somos cidadãos do reino. Meu irmão, eu vou habitar no mesmo lugar que você. Se morrermos antes da ressurreição dos mortos, e aí morremos, vamos para o céu, e depois a gente vai ser transferido para Nova Jerusalém, juntos. Eu não posso ter uma coisa pequena, minúscula, ridícula, impedindo que o meu relacionamento com você seja construído. O reino é maior que todas as coisas. Porque promove paz e edificação. Versículo 18, 19 e 20. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo que conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Você imagina só, a pessoa está caminhando na fé. E vou dar um exemplo aqui, bem típico da nossa região, que tem a ver com bebida. Você está caminhando com a pessoa, ela está conhecendo o Evangelho, ela vem de uma família onde o pai é alcoólatra, a mãe apanhava do pai, a mãe sofria algum tipo de abuso do pai por causa da bebida. E de repente, você o convida na sua casa e fala assim: vamos tomar uma cerveja juntos? Você não faz a mínima ideia do que representa isso para ele. E nesse momento, o olhar dele para você muda, porque ele começa a acreditar que você não é mais o homem de Deus que você era. E a fé dele entra em crise. O que é melhor? Dizer: me perdoa, me perdoa. Eu nunca mais vou fazer isso. Nunca mais vou oferecer para você. Você tem condição de me perdoar, porque você é muito mais importante. Eu jamais quero atrapalhar a obra de Deus na sua vida por causa de uma coisa que eu não preciso. Então, veja, pessoas que têm um problema com o alcoolismo, elas precisam ser libertas por Jesus Cristo. Elas estão presas e precisam do amor de Jesus. Mas elas precisam também se conscientizar da situação delas. Então não é você que vai alimentar mais ainda as dúvidas dela a respeito disso. Você tem que ser agente do reino. Eu preciso ser agente do reino.
Por isso, aquele que ama o seu irmão, abre mão da liberdade pelo bem do irmão. Todo alimento é puro, versículo 20. Mas errado é comer qualquer coisa que faça o outro tropeçar. Versículo 21. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer coisa alguma, outra coisa que leve o seu irmão a cair. Então, essa dinâmica de que eu sou livre, sim, eu sou livre. Mas se o que eu faço está deixando você angustiado, você não está conseguindo crescer na fé, nem se fortalecer na fé, eu devo imediatamente parar de fazer isso com você. Não posso mais deixar que isso tome conta da nossa relação. E por último, aquele que ama seu irmão, vive a liberdade com discrição. Assim, versículo 22, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Isso quer dizer o seguinte, você que sai, posta na rede social as bebidas que você está bebendo, cuidado. Dou um conselho para você, não faça. Por amor ao seu irmão. Ai, pastor, mas é um momento tão especial, tão íntimo. Uau, tão íntimo. Então deixa só para você, sua esposa e tal. Não posta na rede social, porque deixou de ser íntimo. Pastor, mas você não está sendo radical? Não. Eu estou preocupado com outro irmão que não vai conseguir fazer a mesma análise que eu. Você sabe que eu não bebo por um compromisso meu com Deus. Eu tive um problema com bebida aos 17 anos e por isso entendi que eu não poderia ter nenhuma conversa com a bebida. Você sabe que o problema do alcoolismo é esse, né? Você acha que pode, por segundo trago, beber de novo, que eu sei onde eu paro, eu sei quando eu consigo. É o vício. É a desgraça do vício. Por isso, eu sei que não existe o primeiro, nem meio copo. Não pode. Mas, me converti, isso aos 17 anos, hoje eu tenho 51, faz tempo, não faz? Um pouco de tempo. Mas qual é o meu princípio agora? Eu sou um pastor. Querendo ou não, eu sou uma figura pública. Goste ou não, as pessoas olham para mim. Aqueles que querem beber, vão procurar em mim um viés de confirmação. Ah, o meu pastor bebe. Bebe e não bebe pouco. O menino enxuga. Não, ele não vai encontrar esse viés de confirmação em mim. Eu não bebo. Mas jamais vou chegar na casa de um irmão que me oferecer alguma bebida e dizer assim, você está em pecado? Inadmissível. Olha a palavra de Deus o que diz. Porque eu entendo, por isso que é a minha crise. Se o Paulo diz que o fraco na fé é o que tem crise de beber, tal, não tem crise, eu só tomei uma decisão, eu não bebo. Para poder dizer para você, meu irmão, fica à vontade. Fique livre. Mas também poder dizer para aquele irmão que tem um problema com o alcoolismo, dizer, meu irmão, você não pode beber. Porque se você beber, vai ser desgraça para você. Eu preciso ter autoridade. E você precisa ter autoridade para poder dizer alguma coisa que vai abençoar alguém. Portanto, aqui, aquele que ama, vive a sua liberdade com discrição. Eu sempre brinco, né? Os casais, gente, nós estamos vivendo num tempo que os casais casados têm que pegar fogo. Porque o que está acontecendo é o seguinte, os não casados pegam fogo. E os casados é um gelo. Não, tem que pegar fogo. Aí eu brinco, olha, pega aquela musiquinha do Roberto Carlos. O pessoal fala assim, o que é isso, Roberto Carlos? Tem umas músicas que são de igreja que são mais pecaminosas do que do Roberto Carlos. Sabor de Mel, por exemplo, é uma delas. Mas então vamos lá. Aí,
Você pega lá na sua casa, junto com a sua esposa, ouvindo um Roberto Carlos romanticamente, toma uma tacinha de vinho e vai para aquele lugar maravilhoso. Glória a Deus. Alguém precisa ficar sabendo disso? Não. Não precisa. Não precisa. Sabe quando a gente começa a perceber que essas coisas precisam, a nossa liberdade pode e deve ser vivida, mas faça com discrição. O que acontece lá nos comerciais, né? Use com moderação. É isso que Paulo está dizendo aqui. E para concluir isso tudo, na dúvida, não ultrapasse. Eu tenho dúvidas sobre esse assunto. Então não faça. Simples assim. Porque se a sua consciência está dando um pouquinho de tilt, é porque alguma coisinha ali você não está em paz. Então não faça. Versículo 22. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tiver dúvida é condenado por se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Paulo respondeu. Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não faça. Se isso pode acontecer de gerar algum tipo de dor ou sofrimento em alguém, ou desviar essa pessoa do foco, não, eu não quero, porque por amor eu vou abrir mão. Na dúvida, por amor eu não faço, não ultrapasso. Por quê? Porque eu quero ter maturidade nos meus relacionamentos. Eu quero que as pessoas tenham liberdade comigo. Eu quero ter liberdade com as pessoas. Mas se eu não posso ter liberdade, terei amor. Porque você é mais importante do que os meus gostos e as minhas conveniências. Você é mais importante do que os meus desejos e vontades. Por isso, descubra primeiro e defina urgentemente em seus relacionamentos o que é essencial. Descubra, então, o que são as coisas essenciais, o que é convicção, o que a palavra de Deus diz que é pecado, erro, crime. Mas aquilo que está em dúvida, perceba que são coisas cinzas, que não estão claras. Então, nessas coisas não essenciais, viva a liberdade que Cristo te deu. Mas quando essa liberdade, de uma certa forma, é questionada por alguém, ame essa pessoa. Use a sua liberdade com respeito. O que o outro pensa deve ser respeitado. Nesse tempo de política polarizada e partidária, o que mais faltou foi sabedoria, maturidade para entender que a minha liberdade de pensar vai até a tua liberdade de pensar e que se você tem um pensamento diferente de mim a respeito de política partidária, você continua sendo meu irmão, mesmo que eu não concorde com você. É tão difícil de entender isso? É. Tem gente que não conversa com o outro até hoje por causa de política partidária. Isso mostra a nossa imaturidade. Aquilo que Cristo morreu por mim ficou em segundo plano daquilo que pessoas, sistemas políticos fizeram ou não por mim. Segundo, se eu amo meu irmão, usa a liberdade com o propósito de construir o reino de Deus nele e através dele. Usa a sua liberdade com responsabilidade. A vida do seu irmão é tão preciosa que você tem que levar a sério qualquer possibilidade de desvio dele por sua causa. E inadmissível. É pecado. Se você usou a sua liberdade de maneira leviana para que o outro pecasse e não levou a sério isso, você está em pecado. Use a sua liberdade com sabedoria. E o que mais faltou nesse tempo da pandemia e da política? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou pastor há 27 anos, 26 anos. 26 anos. Olha, já passei por situações difíceis, mas a pandemia e o tempo da política foram os piores tempos para ser pastor. Na pandemia,
Eu não sabia se usava o protocolo ou não usava o protocolo. Porque se eu fosse de um, eu era negacionista. Se eu fosse de outro, eu estava deixando as pessoas morrerem sem tomar uma decisão, uma postura. Aí pensei, passou a pandemia, agora vai ser mais fácil. Aí veio a política. Uns me taxavam de isentão, não tomar posição. E outros me taxavam de vermelhinho, que eu era a favor do comunismo. Ai, quanta imaturidade. Você, mesmo que vai correr risco, é melhor que a sua consciência, ao final de cada processo desse, diga assim: eu não deixei de crer naquilo que eu creio. Eu creio que Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas. E não existe um homem que merece que eu brigue por ele. Nem Jesus precisa que eu brigue por ele, porque ele não precisa ser defendido. Eu amo a mensagem da cruz, e não de partido político nenhum, nem de homem nenhum. Eu exerço minha função de cidadão, como fiz. Nunca votei nulo, nunca. Mas o meu voto é meu, queridos, e o voto é seu. E a Constituição diz que é o seguinte: o voto é secreto. Você sabe por que eu sou batista? Porque quando surgiram os batistas em 1700, sabe qual foi o primeiro princípio que eles queriam? Eles fugiram da Inglaterra porque Henrique queria ter uma igreja para ele, porque ele queria casar de novo, e o Papa não queria que ele casasse, porque não podia casar de novo. E ele queria Ana Bolina, eu acho que era a mulher que ele estava apaixonado. Era um problemão, pecadaço. E aí, sabe o que aconteceu? Homens que não aceitavam isso fugiram para a Holanda e começaram a se reunir lá, os separatistas ingleses. E lá, quando eles voltam, eles dizem assim: gente, nós não vamos... Uma das coisas que nessa nova denominação, religião, é que é o seguinte: as pessoas vão ter liberdade de consciência. E nós não vamos ser presos ao Estado. Não tem igreja do Estado. Porque foi lá que ele nasceu o anglicanismo, né? Que o Henrique faz o anglicanismo. Que também era a mesma coisa do catolicismo. O rei, você sabe que hoje, até hoje, quem é a primeira pessoa mais importante da religião da Inglaterra é o senhor, o rei. No caso era a rainha, o primeiro é o rei, porque ela é do Estado. Aí o luteranismo, você sabe que você vai para a Inglaterra, para a Alemanha, você chega lá, o pastor é funcionário público. O pastor luterano é funcionário público, recebe do Estado. E como batistas, nós rompemos com isso para dizer o seguinte: não, a consciência é nossa. E você tem que ter a liberdade de tomar a sua decisão. E eu preciso respeitar a sua decisão, porque foi isso que nos manteve vivos. E é isso que vai nos manter vivos, porque a palavra de Deus vai me dizer o seguinte: olha, você tem que ter consciência. A palavra de Deus tem que dizer coisas que são liberdade. Você tem liberdade, sim. Você tem liberdade de fazer isso, aquilo e aquilo e aquilo e aquilo. Mas se isso está rompendo o seu relacionamento com o seu irmão, o irmão não está conseguindo conviver com você porque está achando aquilo um absurdo, ele não consegue conviver com isso, eu te digo, por amor a Jesus Cristo e ao irmão, não faça mais isso. Deixe de fazer. E esse é o propósito que eu e você devemos ter. Essa é a postura que eu e você devemos ter. Então, primeiro, nós estamos, então, diante de um momento onde a gente tem que ter sabedoria no processo das coisas, porque Satanás vai usar isso para roubar o propósito do reino de Deus. A igreja de Cristo deu uma refreada de ganhar almas para Jesus nesse período eleitoral, porque nós ficamos brigando entre nós. Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. E em todas as coisas, caridade. Feche os seus olhos, eu quero orar com você.
a minha oração nessa noite é: sim, você e eu temos que ter convicção. Sim. Existem coisas certas e erradas. Sim. Existem coisas que são pecados. Sim. Existem coisas que estão longe do projeto de Deus para a sua vida. É pecado. Mas existem coisas que você está gastando tanta energia, talvez lá na sua casa, brigando com o seu filho, com a sua filha. E talvez está faltando você ter maturidade para entender que você pode deixar um pouco de liberdade. Que você deve orar por seu filho, pela sua filha. Talvez está faltando uma coisa, filho e filha, no seu relacionamento, que é: você não concorda com o pai, com a mãe, e acha que eles têm que fazer o que você pensa. Não. Conviver é exatamente naquilo que é cinza, a gente ter liberdade, mas acima de tudo ter amor. Qual é o seu amor pelos seus irmãos? Você está disposto a abrir a sua liberdade, a mão da sua liberdade para viver o amor? É isso que Romanos 14 vai dizer. Tem algo mais importante, o reino de Deus. Tem algo mais importante, a vida dessa pessoa. Então, se ele tem a consciência que deve guardar um dia da semana, então, ok, respeite isso. Se ele acha que não deve beber, então não beba. Não beba mesmo. Se ele acha que algumas atitudes que você tem são reprováveis, então não as tenha com ele. Não destrua aquilo que Cristo fez por causa de algo que é controverso. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite eu quero te agradecer, porque o Senhor ministrou os nossos corações, porque podemos pregar o Evangelho, porque podemos pregar, ó Deus, a liberdade no Senhor Jesus, porque podemos desfrutar dessa liberdade, mas também, Senhor Jesus, porque podemos aprender nessa noite que o maior sinal, o maior nível de maturidade é o amor que temos uns pelos outros. Naquilo que não temos resposta, amaremos. Naquilo que temos resposta da Tua palavra, confrontaremos em amor. Naquilo que é crime, responsabilizaremos civilmente. Naquilo que é erro, perdoaremos e ensinaremos o que é certo. Mas em todas as coisas, que seja o amor que prevaleça. E assim vivamos para a glória do Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.